Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, erga sua voz e adora o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Como estás para adorar? Vem, assim como estás diante do Pai. Erga suas mãos e adora o Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Tu és o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, Deus. Tu és o motivo da nossa canção, porque só Tu, como nós já dissemos nessa noite, é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Um dia estaremos prostrados diante da Tua presença e declarando que só Tu és santo, Senhor, não há outro igual a Ti. Aleluia, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
começar para adorar. Boa noite, igreja. Prazer muito grande novamente voltar aqui para pregar a palavra de Deus. E hoje eu vesti uma camisa amarela. Não tem nada a ver com a nossa equipe amarela, que eu fiquei sabendo depois que eu tinha vestido minha camisa amarela que nós ganhamos. Claro que não foi surpresa para mim, né? Mas assim, gente, posso fazer um coro aqui com o reverendo João, participei. Já estou quase lá, falta uns anos ainda para poder chegar na terceira idade. Mas olha, show de bola, bom demais da conta. Faltou o Bené. Né, Bené? Eu já sei falar um nome aqui, faltou o Samuel, 2. Mas faltou muita gente, mas foi legal demais da conta. Ano que vem tem mais. Agora, para os pescadores aí, na próxima sexta-feira. Eu sinto muito, viu, Jairo? Mas eu vou participar também. Então vai ser difícil para vocês, e para mim. Irmãos, vamos deixar de brincadeira. Vamos passar agora para poder falar sobre a palavra de Deus. Eu estou numa alegria muito grande. Estou vindo de um culto abençoadíssimo. Saí correndo, cumprimentando visitantes. Eu sei que para a gente que serve ao Senhor Jesus e faz a vontade de Deus, é gostoso quando você vê o Evangelho entrando na vida das pessoas e fazendo diferença. Esse mês nós estamos falando sobre reflexões sobre o Evangelho. Intercalei esses assuntos com os cânticos do Apocalipse, mas é a segunda mensagem sobre as reflexões sobre o Evangelho, baseadas no livro de Lucas, no capítulo 9 e capítulo 10. Quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9 e capítulo 10. Hoje nós leremos Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Esta semana que passou, o Alisson estava falando aqui sobre as crianças. No dia 21, nós fizemos um retiro com poucas crianças da nossa igreja, mas fizemos um retiro maravilhoso no dia 21. E as crianças pediram que eu fosse para poder responder perguntas a elas. E perguntas assim, do tipo: eu não acredito na Bíblia não, porque eu não estava lá. Quem que estava lá para poder dizer que o mar se abriu? Olha só, menino de 9 anos fazendo esse tipo de pergunta. O outro mais novinho um pouquinho perguntou o seguinte: pastor, quem é a mãe de Deus? Puxa vida. É porque na nossa escola, quando vai orar, eles falam a mãe de Deus. E eu quero saber quem é a mãe de Deus. Pastor, como que pode Deus fazer o mundo num dia só, fazer o sol num dia só? É impossível. Agora, pais, que coisa bonita. Foi um dia que as crianças desapegaram do celular, do smartphone, do Xbox, disso, daquilo, das amizades. Tem aqueles pais que preferem levar os filhos para a praia, para o Cajubá, e etc, etc. Mas aqueles pais que investem nos seus filhos para poder aprender a palavra de Deus, os levaram para lá. Sabe o que aconteceu? Os meninos estavam sentados assim na frente, tinha um grupo de rapazes deitados. Quando a menininha fez a primeira pergunta, eles se levantaram. E sentaram e começaram a prestar atenção. Eu aproveitei a deixa e toma evangelho. E aí eu descobri uma coisa interessante: se nós fizéssemos isso, todos nós, não só as crianças, se nós tivéssemos o mesmo interesse delas, tudo seria diferente. Muita coisa seria diferente. Nós iríamos atingir muito mais com a mensagem do Evangelho. Isso é extremamente importante para nós pensarmos. Então, estou muito grato a Deus por um monte de coisa que está acontecendo na minha vida. E vendo as coisas acontecerem, que eu sei que é obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vamos ler aqui nessa reflexão sobre o Evangelho. Hoje
nós vamos falar sobre a prova do Evangelho. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você crê no Senhor Jesus, e o Evangelho do Senhor Jesus é algo na sua vida de extrema importância, e se os seus efeitos foram eficazes no seu coração, Jesus há de provar o Evangelho que você traz consigo. Não pense você que Jesus, Ele simplesmente nos aceita sem que nós sejamos por Ele provados. Sem que o Evangelho que nós cremos seja decisivamente provado por Deus. E esse texto aqui é importante demais nessas reflexões, porque ele é o texto que está entre o checklist do Evangelho no capítulo 10, o que é que nós temos que levar conosco no dia a dia, e antes, sobre aquele Evangelho que nós criamos para nós mesmos, do versículo 51 até o versículo 56, aonde os discípulos querem exercer sobre Jesus um determinado tipo de influência, em que Jesus Cristo passa a ser o servo deles e não o Senhor deles. Então, esse texto que nós leremos hoje, da prova do Evangelho nas nossas vidas, é uma dobradiça nos nossos corações. Se você crê no Senhor Jesus, preste bastante atenção nessa mensagem. O texto diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra, ó Deus, para pregá-la à Tua igreja. Nós te suplicamos, ó Deus, a assistência do Teu Espírito Santo. Não só para fazer uma obra no coração daqueles que creram no Teu nome, que já foram lavados, transformados, justificados pelo Senhor Jesus. Mas, ó Deus, sobretudo no coração daqueles cujo evangelho ainda não adquiriu, ó Deus, raízes no coração, na alma. Para aqueles, ó Deus, que ainda pressupõem um evangelho sem provas, sem ajustes, sem didática, que o Senhor nessa noite, ó Deus, nos confronte, que esta prova do Evangelho, ó Deus, seja contra o nosso Evangelho, o Evangelho de qualquer jeito, mas que nós entendamos a mensagem do Cristo Senhor Jesus, para que possamos praticá-la em nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Repreende toda a ação do demônio, de tirar do nosso coração e roubar de nós o interesse pela Tua palavra santa. Mas que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, os nossos olhos sejam abertos para que enxerguemos as verdades espirituais. Para a Tua honra e glória que nós oramos. Amém. Você já percebeu que todas as coisas na nossa vida que adquirimos, alguns detalhes são muito importantes para nós. Dificilmente, com raras exceções, as pessoas mais displicentes adquirem um bem sem se preocuparem com a validade, sem se preocuparem com a garantia,
se aquilo que ele está adquirindo faz jus ao preço que ele está pagando. E é muito comum nós irmos ao supermercado, enchermos o carrinho de compra, e ao chegarmos em casa, na hora de colocar os produtos na geladeira, descobrir que você comprou um produto que tem 2 dias para você gastá-lo. Depois o prazo de validade estará consumado. E você fica nervoso. Mas não adianta ficar nervoso com o supermercado. O papel do supermercado é colocar a mercadoria à venda até o dia que ela vencer. Alguns supermercados, quando está faltando 1 semana para o vencimento, eles colocam a mercadoria em oferta. Mas a grande maioria não pensa assim. E aí quando nós descobrimos, nós pensamos, comprei gato por lebre. Essa é uma expressão que nós falamos quando nós compramos um carro que o motor já foi mexido, e o sujeito colocou até banana verde no motor para ele não fazer barulho. Teve um tempo aí que o motor estava batendo, ele colocava óleo, banana verde picadinha, ficou uma beleza. Talvez eu esteja falando isso e alguém vai falar assim, poxa, o pastor está me dando uma boa dica, eu não sabia disso. Vou começar a fazer. Faça não, irmão. Mas quando nós descobrimos que fomos passados para trás por algum motivo, nós ficamos extremamente nervosos. Fui enganado. Por causa disso, o Senhor Jesus Cristo se preocupou com a mensagem do Evangelho que nós vivemos e que pregamos. Ele, mais do que ninguém, sabedor de que estava iniciando ali com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, uma nova disposição na história da humanidade, de uma forma muito importante que todos os homens na terra, em todos os continentes, em todos os lugares, pessoas de diferentes culturas, tribos, línguas, nações, ouviriam o Evangelho. E ele, como mestre e senhor, olhando para a sua igreja e para aqueles 12 homens que estavam diante dele, ministrando, falando sobre o Evangelho, ele tem o dever de confrontar o que existe no coração dos seus discípulos e daqueles que queriam segui-lo. Para que nós hoje, no nosso tempo, e homem nenhum em nenhum espaço de tempo e cultura, fosse passado para trás, comprasse uma mercadoria defeituosa, mas que tivessem a certeza de terem um evangelho, de serem propriedade de um evangelho autêntico, vivo, transformador. E por isso Jesus Cristo faz esse discurso didático com esses 3 homens que se aproximam dele. O texto nos mostra aqui que eles estavam a caminho e alguém disse ao Senhor Jesus, se aproximou de Jesus e disse, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Observe que de forma diferente do último, esse homem aqui se aproxima de Jesus não pensando nos seus familiares, ele pensa numa disposição pessoal e eu gosto de fazer uma comparação com o último, porque a repreensão de Jesus Cristo ao último, que chegou para Jesus e disse, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus, ele mostra que o quão importante é a tarefa do reino, mas para o primeiro, que observou e disse enfaticamente, eu vou te seguir, Jesus Cristo dá uma cortada nele. Ele chega para Jesus e diz assim, olha, eu vou te seguir para onde o senhor quiser. Aí Jesus Cristo lhe responde, olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seria mais ou menos dizer o seguinte, quem está nos visitando aqui nessa noite? Levanta sua mão, por favor. Quem está nos visitando? Primeira vez.
eu dizer assim, olha, você veio fazer o que aqui? Tem tantas igrejas para você ir. Aí os presbíteros iam dizer, pastor, mas o senhor não pode falar uma coisa dessa. Nós estamos aqui orando a Deus para mandar visitantes, o senhor chega e fala uma coisa dessa para eles? Coloque-se no lugar de Jesus. O sujeito chega para você está pregando o evangelho, é algo que vai acontecer, ele vai mudar a história da humanidade, aí o sujeito chega para você e diz assim, olha, eu quero te seguir. Então Jesus Cristo responde o seguinte, mas as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, agora eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que você está dizendo para aquela pessoa? Se você está esperando conseguir de mim algum benefício circunstancial ou material, pode tirar do cavalinho da chuva. Acontece que se eu não tiver uma mensagem hoje pragmática, que diga para as pessoas que você pode me seguir, que você vai ter uma casa melhor do que a das raposas, um ninho melhor do que o dos pardais, dificilmente eu vou conseguir adeptos. Eu tenho que prometer, eu tenho que dizer alguma coisa para os outros que eles vão, de alguma maneira, utilizar o evangelho de forma pragmática, de forma a se darem bem por algumas circunstâncias. É isso que o texto está mostrando. Não diz aqui que aquele rapaz voltou, que desistiu, apenas mostra a resposta de Jesus. É um choque. O segundo caso é diferente, porque o segundo caso, Jesus Cristo que convida. Jesus olha para uma outra pessoa e diz assim, esse cara é um bom filho. Ele é religioso. E aí Jesus faz o convite, olha, vem e segue-me. Ele diz para Jesus assim, não, mas primeiro, Senhor Jesus, deixa eu sepultar o meu pai. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sou um rapaz que observo as Escrituras. E eu sei que é meu dever. E sendo o filho mais velho, de sepultar o meu pai como está na lei. E na lei também está escrito, honra o teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida sobre a face da terra. Então eu não estou fazendo nada errado, eu vou cumprir o que as Escrituras mandam que eu cumpra. De certa forma ele usa a sua circunstância, ele usa. Que susto, achei que fosse um anjo. Aí ele usa a sua conjuntura religiosa para poder dizer a Jesus assim, vamos fazer um negócio? Espera um pouquinho, deixa essa coisa de evangelho mais para frente, porque existem outras obrigações que eu tenho com a religiosidade da minha família. E eu não posso atender o Senhor agora, eu tenho coisas mais urgentes na minha vida. Eu preciso inverter tudo isso. Jesus Cristo olha para aquele jovem e diz o seguinte, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Agora essa palavra de Jesus é uma palavra dura demais num contexto bíblico. Porque somente o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo faz aquele discurso maravilhoso à igreja, no capítulo 1, e começando o capítulo 2 do livro de Efésios, ele diz assim, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Talvez aquele jovem não tivesse entendido naquele momento o significado daquelas palavras de Jesus. Porque até então para ele o seu pai estava vivo na religião. A conduta dele estava cobertada por uma conduta religiosa corretíssima. Mas ele não havia entendido que o evangelho nos tira de um estado de morte para um estado de vida. Se você ler o capítulo 3 do livro de João,
Você vai ficar maravilhado das palavras de Jesus a Nicodemos. E sendo mestre da lei, não entende, não compreende o significado da necessidade de nascer de novo. Finalizando, Jesus Cristo então se aproxima de um outro jovem e ele salta a Jesus Cristo e toma a dianteira e diz assim: eu seguir-te-ei também para onde quer que fores. Mas primeiro, deixa-me despedir-me da minha casa. E Jesus Cristo responde da seguinte maneira: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino dos céus. Em outras palavras, olha, desculpa, mas você não serve para mim. Porque aquela expressão daquele jovem é o seguinte: primeiro eu vou despedir-me dos de casa. Essa palavra despedida aí significa cortar os vínculos. E esse corte de vínculos, se você ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, quando Eliseu cortou os vínculos da sua família para seguir Elias, e ele usou a mesma expressão para Elias quando Elias o convocou e o chamou. Ele disse: eu preciso despedir dos da minha casa. E ele foi para a sua casa e diz o texto que ele imolou uma junta de bois. Ofereceu em holocausto perante o Senhor. Esse rito implicava na sua consagração integral, absoluta com Deus. Doravante, depois daquele sacrifício, Eliseu estava cortando todos os laços com a sua família e dedicando-se exclusivamente, inteiramente à obra de Deus. E aquele jovem chega para Jesus Cristo, talvez com todas essas informações culturais da sua espiritualidade, diz assim: eu preciso despedir-me dos de casa. E a palavra que ele utiliza para falar a Jesus é mais uma palavra como se fosse um negócio com a família. Deixa eu avisar o meu pai e minha mãe que eu vou te seguir. E se não der certo, eu volto para trás. Eu acho nesse texto aqui um fundamento muito forte para poder afirmar que uma pessoa, uma vez salva, não tem caminho de volta. O nosso Deus não faz negócios com o homem para você dar uma experimentada na igreja para ver se você fica. E aí, se for bom para você, você continua. Mas avisa lá em casa que se não der certo, eu estou voltando. Avisa para os meus amigos de boteco que se não der certo lá na igreja, amanhã eu volto para cá. Você pode ser até um bom frequentador. Mas uma vez salvo, pode mandar um aviso para os seus amigos: eu não volto para esse furdúncio aqui nunca mais. E se o seu pai e sua mãe não querem ir para o céu, você vai dizer para ele o seguinte: pai, eu gosto de você demais da conta. Mãe, eu amo a senhora. Meus irmãos, eu sou apaixonado por vocês, mas olha, Jesus Cristo abriu meu coração, mudou meu viver. Eu estou num caminho sem volta, não tem jeito de eu voltar atrás. Eu estou enrolado. Acabou para mim. A palavra de Deus está escrita assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, a hora que ele quiser, pode ir embora. Pode voltar para casa. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, quando Jesus Cristo responde àquele jovem o seguinte, vou fazer uma paráfrase. Meu querido, se você quisesse fazer o voto de Eliseu e voltar a despedir da sua família, você sacrificaria 2 juntas de bois. Romperia todos os seus laços familiares. E se consagraria a mim inteiramente.
Mas como você tem a pretensão somente de despedir-se e avisar que não dá certo e você volta no dia seguinte, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Me desculpe, não dá certo para você seguir comigo. Deixa eu fazer aqui 3 afirmações desta prova do Evangelho na nossa vida. Agora traga para você essas afirmações de Deus. Traga para o seu coração, para o tipo de evangelho que você crê e vive. Para a forma como nós fazemos isto na nossa vida cotidianamente. Como que nós estamos assentados no banco da igreja, vivenciando o nosso evangelho, e quais as atitudes que nós devemos tomar para mudar, para transformar essas convicções, muitas vezes erradas, equivocadas, em convicções corretas, centradas na pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a prova do Evangelho aqui neste texto didático do Senhor Jesus é contra todas as atitudes aventureiras que ignoram a providência de Deus e colocam em evidência os seus próprios benefícios. No versículo 57 há um oferecimento desse rapaz aqui, mostrando o seu interesse pessoal pelo reino de Deus, o seu oportunismo religioso, a sua pragmaticidade, crer no evangelho para poder acertar alguma coisa na sua vida. Se nós muitas vezes criticamos e condenamos aquelas religiões, aquelas espiritualidades fetichistas, como acontece com o candomblé, que o sujeito quer fazer uma amarração de amor, fala assim, vai lá para o fulano de tal e fala que ele é pai de santo, não sei o que, cobra tanto, ele vai colocar 12 rosas vermelhas, vai colocar uma bacia de não sei o que, 5 frangos assado, cozido, tantos pernis, mais não sei o que de vela, mais tantas pingas, mais tanta garrafa daquilo, que vai fechar o corpo de não sei quem. E as pessoas pagam altíssimas somas para isso. Eu fotografei, porque se eu fosse contar, ninguém acreditaria. Mas ali perto de casa, onde eu costumo caminhar de manhã, ali no Shopping Park, eu passei por um despacho num dia de manhã cedinho. Eu não aguentei. Eu falei, graças a Deus que eu trouxe meu celular. Vou fotografar esse negócio aqui. Gente, 5 frangos, assadinho. Agora, pior não é isso. 5 pernil mesmo. Né? Sabe? Pernil. Assadinho. Umas 3 bacias de farofa. Tinha de tudo na farofa, que eu fiquei olhando lá. Tinha calabresa, bacon. Farofa boa. O coisa ruim era exigente. Mais as velas vermelhas, mais a bebida, só bebida fina, maços e maços de cigarro. Falei assim, vou fotografar esse negócio aqui. Então, agora deixa eu fazer um exemplo, muitas vezes, do nosso evangelho. Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus, dizendo o seguinte, não, eu vou seguir Jesus, mas ele tem que mudar isso, tem que me dar aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro por mim. Quantas vezes nós viemos a Cristo, nós estamos nos aproximando de Jesus, muito mais pelos nossos interesses pessoais. E nós abandonamos totalmente a providência de Deus, o cuidado de Deus conosco. Nos assemelhamos muitas vezes a esses comportamentos malignos, desses despachos. E fazemos o nosso despachozinho evangélico, para Deus nos conferir um evangelho baseado na troca. Se eu for beneficiado, eu continuo seguindo a Jesus. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. A resposta de Jesus é uma resposta contundente. Deixa eu te dizer, meu jovem, o que eu quero dizer. O evangelho meu é assim. As raposas têm os seus covis,
As aves dos céus têm os seus ninhos. Agora o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Entenda que o Evangelho é algo que acontece no nosso coração e nos torna inteiramente dispostos nas mãos da providência de Deus. Quando Jesus Cristo conversou com Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando a gente nasce de novo no Espírito Santo, quando Deus nos dá vida, nós não fazemos negócios com Deus. O novo nascimento, a salvação, é algo transformador, que nos coloca numa posição diante de Cristo, de extrema dependência da sua providência. E nós descobrimos que não somos nós que controlamos a nossa vida. Mas agora nós pertencemos àquele que é todo-poderoso, que Ele controla todos os nossos dias, cada minuto, cada momento, cada detalhe. Quando Jesus Cristo fala aos seus discípulos do Sermão do Monte, no capítulo 6, Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir, porque não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Lá no final Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará. Meu amado irmão, o Evangelho de Jesus é contra todo tipo de atitude aventureira. Não queira seguir Jesus para se tornar um aventureiro e beneficiar-se do que Jesus pode fazer por você. Se coloque nas mãos de Cristo para viver debaixo da sua providência. Em segundo lugar, o Evangelho autêntico do Senhor Jesus é contra a inversão das prioridades na vida cristã. E quando nós invertemos as nossas prioridades, nós colocamos em preeminência na nossa vida os nossos valores acima dos valores do Evangelho. E é exatamente isto que acontece com o segundo homem que Jesus Cristo o chama. Este chamado de Jesus aqui não foi um chamado decisivo. Eu entendo, e alguns comentaristas neste texto aqui apresentam esse jovem aqui que Jesus Cristo o chamou e disse: segue-me, como provavelmente um daqueles que teriam sido alcançados no livro de Atos, lá no início do livro de Atos, quando o Evangelho foi pregado pelo apóstolo Pedro. Alguns poderiam até dizer que seria Barnabé. Outros dizem que é aquele jovem que se aproximou de Jesus, dizendo que cumpria toda a lei. Mas Jesus Cristo chamou. Não foi de forma decisiva, foi um chamado didático. Alguém pode dizer assim: pastor, mas quando Jesus Cristo chama uma pessoa para poder fazer uma obra, o chamado de Deus é decisivo? É. Não tem desse negócio de Jesus ficar assoviando para a pessoa, não. O chamado de Deus é chamado pessoal. Quando Ele chama, chama. Eu estou acostumado a ver gente na igreja falar assim: pastor, fulano lá na minha igreja, o senhor tem que ver, aquilo dá certinho para ser pastor. Ele tem jeito de pastor, ele tem uns ternos assim, quando ele põe, ele fica parecendo pastor, a cara de pastor, o senhor precisa ver falar. Mas o Benedito nunca foi chamado por Deus. Aí o pai dele fala assim: meu filho vai ser pastor. Olha, vai para o seminário. Ele até vai. Ele não foi chamado, ele foi empurrado muitas vezes pela igreja. Talvez um chamado didático, mas não um chamado decisivo de Cristo.
E o chamado de Cristo é de uma vez por todas. É o mesmo chamado de Moisés. É o chamado que Deus fez a Josué. É o chamado que Jesus Cristo fez a Mateus na coletoria. E ele deixou tudo. É o chamado que Jesus Cristo fez a Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, Natanael. É o chamado que Jesus Cristo fez a Paulo. Quem era eu para poder resistir a Deus? Mas quando nós olhamos para esse jovem aqui, ele está diante de Jesus, ele demonstra interesse, mas não é aquele chamado decisivo. Não é aquele chamado que você não tem como resistir. Não é o chamado irresistível. E ele coloca as suas prioridades primeiro. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Então essa prova do Evangelho nos leva a entender isso aqui. Quantas prioridades nós colocamos na nossa vida acima das prioridades de Deus? Estava lembrando de uma médica em Anápolis, contando a sua vida, dando o seu testemunho, como que ela se converteu. Ela disse assim, quem pregou o evangelho para mim foi o reverendo Aristeu Pires. Ele estava viajando de Brasília para Anápolis e ele fazia isso uma vez por mês. E nós viajávamos juntos porque na mesma data dele voltar para Anápolis, eu voltava para poder passar o final de semana com os meus pais. Ele conhecia minha família, e então ele vinha pregando o evangelho para mim. E o dia que o evangelho bateu no meu coração, eu não tive como mudar, não tive saída. Foi quando eu disse a ele o seguinte, pastor, eu não posso mudar de religião. Meu avô era católico. Meus pais, meus tios são católicos. E eu fui criada no catolicismo. E eu cumpro tudo direitinho. E Deus me entende. E o reverendo Aristeu então começou a conversar com ela e disse o seguinte, eu conheço o seu avô, conheci seu avô, conheço os seus pais, eles têm uma fábrica de colchão. Ela falou, é uma fábrica de família, existe há muitos anos. Meu avô fabricava colchão, meu pai faz colchões, meus tios trabalham com meu pai. E o reverendo Aristeu então perguntou para ela assim, e por que você quis ser médica e não quis fazer colchões? E no testemunho dela, ela disse o seguinte, aquela pergunta travou na minha garganta, eu não sabia responder. É quando o chamado deixa de ser didático e torna-se um chamado decisivo. E dali para frente, ela aceitou a Cristo como Salvador e o Evangelho tornou-se para ela muito mais do que a sua inversão de prioridades na vida. Alguma coisa dentro de você, na sua vida, na vida que você vive, no evangelho que você vive, tem sido mais prioritária do que Jesus? Alguma coisa na sua conduta, no seu coração, tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa religiosidade, o histórico da nossa vida religiosa, no lugar de Jesus? Invertemos estas prioridades. Jesus está ensinando para aquele jovem o seguinte, deixe os mortos sepultarem seus mortos. O meu interesse e a minha palavra é com você, é hoje. Eu poderia pegar esse texto aqui e dizer uma coisa para você. Hoje Jesus está te dando uma grande oportunidade de assumir uma postura, uma atitude diante dele. Não deixe para chegar o próximo domingo. Assuma hoje. Não queira tornar e adiar um chamado de Deus. Não resista. Diga sim.
Você não está tornando as coisas mais fáceis para Deus. Para Ele não. Você está tornando as coisas mais fáceis para você. Porque quanto mais você resistir ao chamado de Jesus, as coisas vão apertando para você. Diga sim, hoje, a Jesus. Em último lugar, contra aqueles que valorizam a sua segurança, que valorizam a segurança, conforto, acima do senhorio de Cristo. Esse último homem que disse seguir-te-ei novamente, ele mostra esse interesse profético, relembrando o feito de Elias e Eliseu. Mas deixa-me primeiro, ele tenta negociar com Jesus. E Jesus Cristo então diz assim para ele, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Esse olhar para trás é a mesma coisa que olhar para as circunstâncias e não olhar para Cristo. Nós vivemos em um mundo onde a secularização, a incredulidade, o sincretismo religioso são os modelos da nossa humanidade, para onde nós olhamos. Essa semana eu estava assistindo TV perto de um sujeito e assistindo um desses cultos que você põe o copo em cima do rádio, toma água. Você faz lacinho, pega toalhinha, pétala de rosa. Tinha de tudo. E aquele homem do meu lado disse o seguinte aí, pastor. Por isso que as nossas igrejas não crescem. Eu esperava que ele falasse alguma coisa importante. Ele falou assim, porque nós não fazemos isso? Nós temos que começar a fazer essas coisas. Para a gente crescer. Esses modelos do sincretismo religioso, da secularização, do materialismo, não param só por aí. Eu liguei para um pai para poder levar o seu filho na quinta-feira, no feriado, para o evento. Ele disse o seguinte, pastor, eu não vou levar o meu filho. Eu vou levar o meu filho para a praia. Porque tem tanto tempo que a gente não vai no praia. E é muito importante para ele ter esse convívio social. Eu fiquei extremamente triste. Porque se fosse um pai que não tivesse conhecimento da palavra de Deus e da importância do filho aprender os princípios elementares da palavra de Deus, extra, escola dominical e cultinho à noite, talvez um pai cristão dissesse assim, meu bem, vamos levar os nossos filhos de manhã, mas à tarde vamos levá-lo no trabalho com as crianças. E talvez, se nós voltarmos aí o relógio um tempo atrás, e o calendário também, nós vamos nos ver lá quando crianças, né? Nossos pais nos levavam à escola dominical, aos trabalhos infantis, e em troca de um suco de groselha, que ele era até cor-de-rosa, não ficava vermelho de jeito nenhum. A gente só lembrava da groselha assim lá de longe, o resto era açúcar. Um pão, nós íamos para debaixo de uma árvore, nós íamos para a sombra de um bambuzal, para fazer um trabalho infantil com 40, 60, 100, 120 crianças. E a maioria dos líderes que nós vemos hoje nas igrejas, pastores, são frutos desta geração de pais, de mães, de professores, de igrejas,
que não se secularizavam e não negociavam os interesses do reino de Deus pelos seus interesses próprios. Infelizmente, nós estamos mergulhados numa cultura que todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E em nenhum setor da sociedade contemporânea inclui o nosso tempo de buscar a Deus, de ir à igreja, de orar, de levar os nossos filhos nas programações, de interceder por eles, como o Alisson falou aqui. E se nós quisermos fazer diferença no reino de Deus, nós temos que enfrentar sem olhar para trás, sem olhar para o lado, sem olhar para as circunstâncias. O evangelho autêntico de Jesus põe à prova esta fragilidade. Põe à prova estas fragilidades. Atitudes aventureiras, inversão de prioridades e o nosso conforto e segurança acima dos valores do reino de Deus. Queria fazer um desafio a você nessa noite. Talvez você tenha vivido o evangelho e hoje Jesus Cristo está colocando o seu evangelho diante de uma grande prova. Quantas vezes nós cortamos e queimamos as etapas do evangelho de Jesus? Nós desenvolvemos um evangelho frágil. Nós temos sido mais oportunistas e aventureiros do que propriamente conscientes, engajados e envolvidos. Nós temos invertido as prioridades do reino, colocando as nossas próprias prioridades acima das prioridades de Deus. Quantas vezes o nosso evangelho só é evangelho quando a gente fala que tem um conforto, que tem segurança. E é difícil para nós entender que o evangelho é o evangelho de provas, de lutas, de perdas. É o evangelho que sobrevive em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Nós não podemos queimar estas provas. Não podemos cortar esses degraus. Nós temos que carregar a nossa cruz de forma completa. É por isso que Jesus didaticamente prova o nosso evangelho. Algumas semanas atrás eu li alguns contos, e nesses contos contava-se então contava um autor a história de um monge no Tibete. A experiência de um mestre de um mosteiro tibetano que recebeu alguns alunos novos do seu mosteiro e mandou que eles levassem uma escada pesada e muito alta, a caminho de 2 dias, para um outro mosteiro, que deixassem a escada lá, porque seria de muita utilidade para os monges daquele outro mosteiro. Os alunos pegaram a escada e caminharam com ela durante um dia, mas ela era muito pesada, e quanto mais eles andavam, mais a escada pesava. Eles cortaram e resolveram cortar alguns degraus da escada e torná-la menor. Porque, segundo eles, no outro mosteiro, eles não teriam noção da altura da escada. Então, tanto faz uma escada muito alta, quanto uma escada curta. E assim eles puderam levar a escada, então, de forma leve, e chegaram até próximo ao mosteiro, mas eles se depararam com o primeiro obstáculo. Uma encosta íngreme de pedra que não tinha como você escalar. Só tinha um jeito para você subir. Com aquela escada e da altura daquela escada. E eles se arrependeram de ter cortado a escada.
E disseram assim: nós vamos fugir. Aí o líder deles disse: não, vai ficar mais feio para nós se fugirmos. Vamos voltar e vamos confessar para o nosso mestre que nós fizemos. E quando eles chegaram envergonhados do mosteiro, com aquela escada curtinha, o mestre então os recebeu e ele diz assim: nós estamos errados porque cortamos a escada. E o mestre disse o seguinte a eles: vocês não estão errados porque cortaram a escada. Porque cortar a escada faz parte da nossa natureza. Vocês estão errados porque não puderam transpor os obstáculos. Queridos, é uma lição muito simples, mas que tem a ver com o que eu preguei aqui nessa noite. Existem obstáculos na nossa vida cristã que só poderão ser vencidos com o evangelho autêntico de Jesus. O evangelho de escadas cortadas não pode vencer. Nós não erramos. Muitas vezes não é porque nós cortamos. Erramos porque quando chega diante dos obstáculos, nós não temos como transpô-los. Eu queria fazer um desafio a você. A emendar esse evangelho que você vive de uma forma correta, com Jesus. E nessa reflexão simples do evangelho, guardar no seu coração estas palavras do Senhor Jesus aos 3 homens. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa os mortos o sepultar dos seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus.